Há uma pergunta que sempre me fazem, e me pergunto, por que o seu ministério se chama Servo da Orelha Furada? Pois eu fui resgatar uma ministração que eu fiz num grande congresso no Rio de Janeiro para te explicar por que eu sou um servo da orelha furada. Afinal de contas, eu aí conto qual o pacto que eu fiz com Deus. Pois foi o pacto do servo da orelha furada. Assista e veja o que Deus faz na vida da gente. Meu irmão diz, meu irmão, com certeza, hoje, o que entrou por aquele portão não é o que vai sair. Deus vai te pegar. Amém? Hoje vai ser derramada uma unção tão tremenda sobre pessoas aqui, eu nem vou me responsabilizar. É só a responsabilidade do Espírito Santo. Vai ser coisa tremenda. Amém? Meus amados, eu sou curitibano. Nasci em Curitiba. E aos 13 anos, 14 anos, aconteceu uma coisa na minha vida que me marcou muito. Eu cheguei em casa, a casa estava deserta, e procurei pela minha mãe, não encontrei em lugar nenhum. Dali a pouco, lá atrás de um quartinho que a gente tinha no quintal, eu ouvi um barulho. Fui lá e ouço um barulho forte lá dentro, a porta estava trancada, eu arrombei a porta e minha mãe estava pendurada numa corda se enforcando. Eu tinha 13 anos naquela época, minha mãe pesava mais de 120 quilos, eu fiz um esforço e consegui tirar ela da forca. Uma semana depois, eu chego em casa, minha casa deserta outra vez, o banheiro fechado, eu arrombo a porta, minha mãe deitada no chão, com os pulsos cortados, o banheiro todo ensanguentado, e ela dizia assim, eu quero morrer. Os meus 3 anos e meio seguintes, domingo à tarde, o meu programa era passar dentro de um hospital psiquiátrico. Meu pai é alcoólatra, nós pobres, e eu fiz um pacto. Eu disse, eu não quero essa vida para mim. Eu quero ser rico, famoso e poderoso. E a partir de então eu fiz um pacto comigo mesmo, custasse o que custasse, eu ia alcançar ser isto. Mas junto com isso, eu fiquei extremamente frio, calculista, arrogante, orgulhoso, soberbo. Gente, eu fiquei tão chato, mas tão chato, que ninguém aguentava do meu lado. Hoje eu estou um pouquinho melhor. Mas naquela época, gente, ninguém precisava me elogiar. Eu me elogiava eu mesmo. O elogio dos outros não sabiam elogiar. Eu me elogiava eu mesmo. Eu era tão chato que se alguém ficava mais de 5 minutos do meu lado, já merecia um diploma de resistência. Não era fácil. E naquela época, eu fazia parte de um grupo de jovens da Igreja Católica. E eu me andei desentendendo com alguns líderes junto. Eu estava na liderança, me desentendi e não fui em nenhum retiro. No outro sábado, reunião, nós tínhamos 120 jovens no grupo. Eu, de vez em quando, ficava vendo os jovens evangélicos. Nós lá, que nem conhecíamos Jesus direito, né? Nós fazia tanta coisa, aqueles 120 jovens iam, faziam e tal. Hoje eu vejo jovens na igreja assim, parece que já estão tudo morto, né? Eu, de vez em quando, fico dizendo, meu Deus, será que essa juventude mudou tanto assim? Cadê os jovens do Rio? Eu tenho uma palavra para vocês. A unção que Deus quer derramar sobre vocês é tão poderosa que vocês não imaginam. Sabe por quê?
vocês serão conquistador de nações. Esse porto do Rio de Janeiro não será usado para o turismo, será usado para enviar missionário para as nações. O galeão não vai ser para receber, vai ser para enviar missionário para as nações. O avivamento que virá sobre o Rio de Janeiro moverá de tal maneira que será notícia internacional e muitos serão chamados para as nações. Só quem recebe, diga amém. E daí, eu estou lá na reunião, o pessoal fez retiro novo, gente nova, eu passando o olho assim, dali a pouco eu olho, 2 parzinhos de olhos verdes. Quando eu olhei para aquele parzinho de olho verde, não é 2, né? 2 olhinhos verdes. Quando eu olhei para aqueles olhinhos verdes, eu digo, meu Deus, não vi a hora, terminou a reunião, eu era metido mesmo, fui lá, dei a mão e disse, você é minha menininha dos olhos verdes. Namoramos 7 anos, estamos casados há 22 anos. Marili, fica de pé. É a minha menininha dos olhos verdes. Ela olhou para mim e disse, mas que chato. Resistiu 1 ano, mas depois não aguentou. Namoramos 7 anos daí. Tivemos 2 filhos, temos o Evandro com 20 anos, o Adriano com 19 anos. Meus amados, e eu, dentro daquela perspectiva de vida, fazer o quê? Já tinha sido um monte de coisa, ganhando salário mínimo. Que você na vida ganhando salário mínimo? Ele sabe de uma coisa? Eu vou fazer NPOR, entrar no quartel, porque daí eu vou ganhar bem, e daí eu vou poder fazer uma faculdade, pelo menos. E entrei no quartel, fiz NPOR, me esforcei, fui bem classificado, e fui chamado para ir servir como oficial do Exército, na fronteira do Brasil com o Paraguai, na cidade de Guaíra. Comecei a faculdade de Direito, e estava indo tudo bem, me formei. Já que eu me formei, abri escritório, e assim, poucos dias que eu abri escritório, 18 professoras foram mandadas embora pelo prefeito. E me procuraram, eu início de carreira. Eu digo, eu vou pegar a ação de vocês. Em 24 horas, reconduzi ela para o cargo. Fiquei o advogado mais famoso da cidade. Meu escritório encheu. Comecei a ganhar bem, já estava casa própria, carro, moto, tudo indo bem. A Marili já com consultório, tinha consultório no Brasil, consultório no Paraguai, recebia em dólar, ganhava mais do que eu até. E aí que era o problema, gente. Eu era um cara difícil, e a Marili também. Ela era feminista. Ela dizia assim, porque eu tenho a minha conta, eu tenho a minha profissão e eu tenho o meu dinheiro. Eu dizia, não, mas não há, eu compro e acabou. Jeza. E eu era o quê? Acabe. Não existe Jeza sem Acabe. Eu gostava da situação. Sabe como Acabe fez com Jezabel? Ai, veja só, não estou podendo comprar aquilo lá. Deixa que eu vou lá e resolvo. Esses são os Acabe. E eu era nessa situação, porque a situação era boa. Nas férias, por exemplo, eu chegava para ela e dizia, olha, nós vamos tirar a férias, eu pago a gasolina, você paga o resto. Era cômodo. Assim nós vivíamos. Dali a pouco eu fui eleito vice-presidente da Associação Comercial da cidade e dei uma ideia louca. Gente, nós precisamos construir essa ponte que liga o Paraná com o Mato Grosso. Só vamos construir quando a gente chamar a atenção e trancar essa travessia. Vamos trancar? O pessoal topou. Gente, fizemos uma operação de guerra, trancamos as balsas, sequestramos uma equipe da Globo para chamar bastante atenção, e foi
Mas ó, viramos a cidade, rádio, isso, e barco dentro do rio, e desviamos um rio, e a polícia veio para abrir, não conseguiu abrir. Resultado, fiquei famosíssimo na cidade, fui eleito o vereador mais votado. Daí eu digo, sabe, ninguém me segura. Sou bom mesmo. Agora eu vou sair para deputado estadual. Mas, nesse inteirinho aí, a Marili foi em um retiro em Curitiba. E a mulher que foi, não foi a mulher que voltou. A mulher que voltou, ela voltou carinhosa, obediente, respeitadora. Eu olhava para ela assim e dizia, o que está acontecendo com ela, será? Não levantava mais a voz para mim. A gente fica incomodado, né? Daí ela me falou que aconteceu algo em Curitiba. Ela teve encontro com uma pessoa. Ela conheceu Jesus Cristo de Nazaré. O Jesus que salva, que liberta e que muda as pessoas. Os 40 dias, isso ela conta no CD dela, os 40 dias seguintes, o banho do chuveiro era o banho de lágrimas. Para eu não ver que ela estava chorando, ela chorava embaixo do chuveiro, pelo que ela era. Porque daí Deus mostrou para ela quem ela era. E eu saí candidato a deputado. Gente, aqueles comícios lotados, 9 mil, 10 mil pessoas. Eu digo, estou eleito. Para chegar a presidente da República é um pulo. Vai ser coisa fácil. Estou eleito, gente. Veio a eleição e eu perdi a eleição. Junto com a derrota, veio uma dívida terrível. Só em um banco eu fiquei devendo 470 mil dólares. Se amanhã eu tiver a oportunidade, eu vou contar o milagre dos 470 mil dólares. A minha vida acabou. Perdemos tudo. O que não estava penhorado, estava perdido. Meu nome foi para o SPC, para o que vocês imaginarem, estava lá o meu nome. Sujo, terrivelmente sujo. Eu abri um escritório em Foz do Iguaçu para ver se eu me levantava, porque a situação... Perdi os amigos, ninguém mais queria saber de andar comigo. Eu já era chato, imagina só sem dinheiro. Terrível. E eu queria que um buraco se abrisse na estrada, para eu desaparecer no meio. Porque tudo aquilo que eu construí durante anos, aquele sonho que eu tinha, sumiu. E um amigo nosso me convidou para ir para o encontro de homens de negócio em Londrina. Eu digo, meu Deus, tudo que eu estou precisando é um negócio. Eu tenho que ir para esse encontro de homens de negócio. Mas tinha um problema, eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição. E o orgulho. Como que eu vou admitir que eu não tenho dinheiro para ir para um retiro, gente? Chegou no dia de sair para o retiro, eu não tinha dinheiro. O cara me liga, daqui a pouco estou saindo. Quando eu ia falar para ele que eu não ia, minha secretária entra no escritório e diz assim, você me chamou? Eu digo assim, não. Chamou? Eu te ouvi, você me chamou? Não, não chamei. Chamou sim, você me chamou. Eu digo, não te chamei. Ela disse, bom, aquela mulher que estava esperando desde manhã acabou de chegar. Era uma mulher que vinha me pagar. E se ela chegasse, eu ia para o retiro. Olha como Deus é. A mulher chega exatamente na hora. Diga para o teu irmão, Deus não falha. Nem se atrasa. Ele vem na hora marcada. Daí eu já falei para o cara assim, olha, me pega daqui a pouco lá em casa, porque eu vou. Daí a mulher me pagou, eu fui para casa, preparei a mala. E nesse tempo aí, a Marili não abria a boca. Nunca me falou nada. Só testemunhou.
Ela conhecia o marido que tinha, né? Não abria a boca. E orava. Ela e a igreja dela orando para eu ir para esse retiro. E eu nem sabendo de nada, né? Boiando. E vou para o retiro. Quando eu chego em Londrina, fui numa chácara. Quando eu cheguei assim, em 91, gente, só carro importado, qual não era importado era zero. Eu digo, meu Deus, estou no lugar certo. Fui feito para esse lugar. Entrei no retiro assim, só empresário daqueles. Um japonesinho lá que mora em São Paulo, dono de uma firma, 1.500 funcionários, falava 6 idiomas, conhecia o mundo inteiro. Eu digo, olha, tudo que eu quis na minha vida está aí, ó. Arranjei uma cadeirinha, sabe aquelas cadeirinhas de macarrão? Aquelas de macarrãozinho de plástico? Me estabeleci em um canto da sala. Daí eu sentava e o pessoal começava a falar lá na frente e eu aqui. Mas agora, gente, quando eu estou pregando e alguém dorme, eu nem me preocupo. Sabe por quê? Eu cheguei a uma conclusão. O Senhor dá aos seus enquanto dorme. Não tem problema. Eu dormia as palestras, mas quando chegava na reunião dos grupos pequenos, daí eu me agigantava. Gente, eu sabia a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu era bom mesmo. Vocês precisavam ver como eu era. Só eu falava na reunião, sabe aquele que domina a reunião assim? Era eu. O pastor que cuidava do nosso grupo chegou em casa para orar pelo pessoal que ficou no grupo dele. E ele disse, esse tal de Coraiola, eu vou orar por orar, né? Não tem jeito esse cara, não. Agora, gente, eu amo demais os irmãos da Assembleia de Deus. Sabiam? Eles oravam por mim. Eles escreviam meu nome no papel, punham embaixo do joelho e começavam a orar e diziam, Senhor, salva ou leva. É porque eu era a fina flor da sociedade, gente. É ou não é? Mas vocês viram que Deus resolveu salvar, né? E daí, quando chega no final do retiro, daquele encontro de homens de negócio, o pastor que estava lá na frente faz um apelo. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador e tal, vem aqui na frente. Eu sentadinho na minha cadeira, sentado estava e fiquei. E o pessoal começou a levantar e lá para frente dizia, veja só, que exibicionismo. Vê-se para aceitar Jesus tem que ir lá na frente. Eu já tenho Jesus desde que nasci. Vê se agora eu vou fazer um papel desse, de ir lá na frente e aceitar Jesus. Que coisa. Terminou o retiro. Nada comigo, não fui lá para frente, nada. Imagina a decepção de quem me levou para o retiro. Né? E no carro eu voltei. Não, porque eu já sou salvo, gente. Eu vou para o céu mesmo e tal, todo o caminho de volta. Graças a Deus aquele carro não se acidentou no meio do caminho. Chego em casa, quem está me esperando na porta de casa? A minha menininha dos olhos verdes. E ela curiosa, vocês sabem como mulher é, né? Curiosa. Chegou, fomos entrando para o quarto e ela perguntou, como foi o retiro? Eu digo, foi muito bom. Gente, a pior coisa que tem é você dizer para a mulher, foi muito bom. Para a mulher, isso não é resposta. Para a mulher tem que ser assim, eu cheguei lá, daí eu pus a mala, daí eu fiz isso, daí eu fiz aquilo outro. Não adianta. Os homens chegam e dizem, foi muito bom. Que decepção, foi muito bom. Daí sentamos na cama para eu contar como foi o retiro. E daí eu estou ali na cama contando e tal.
E ela disse, olhou bem para mim, nunca ela tinha me pregado, falado nada, nem um versículo bíblico. Ela olhou bem para mim e disse, e você não aproveitou esse retiro para tomar uma decisão na tua vida? Eu disse, que decisão? Aquela história de ir lá na frente, aceitar Jesus, vê, você me conhece, vê se eu ia me propor a um papel desse. Ela olhou bem para mim e disse assim, na palavra de Deus está escrito, aquele que me declarar perante os homens, eu declararei perante o Pai, mas aquele que me negar perante os homens, eu o negarei perante o Pai. Gente, esta palavra foi tão profundo em mim que pela primeira vez eu tive medo da morte. Gente, fui treinado para matar e para morrer. Eu fui comandante de pelotão operacional. Eu era voluntário para a Guerra das Malvinas. Na minha eleição de vereador, eu fiz com 38 na cinta. Não tinha medo de ninguém, não tinha medo da morte. Mas sentado na minha cama, no meu quarto, na frente da minha esposa, pela primeira vez, eu digo, e se eu morrer, quem vai falar por mim? Daí eu disse para ela assim, e como que eu aceito Jesus? Ela disse, é simples, nós vamos orar e você vai aceitar Jesus. Daí nos demos as mãos e ela começou a orar e eu comecei a repetir. E naquela noite eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Como vocês viram, aceitei Jesus romanticamente. Privilégio de poucos, né? Mas, gente, quando eu aceitei Jesus, aconteceu algo comigo. Um peso saiu de cima de mim. Parecia que eu ia voar. Eu sei que eu vou voar. Mas parecia que era naquela noite. Gente, eu fiquei... É adrenalina pura. Quando a gente aceita Jesus, é adrenalina pura, né? Aquela coisa tremenda, não conseguia nem dormir. E dali a pouco fomos dormir e eu na cama... Quando eu estou deitado, eu ouço pela primeira vez o Espírito Santo. Aquela voz fala comigo e diz, você vai para a igreja tal. Eu não sabia que o Espírito Santo tinha igreja. Eu nem falo o nome da igreja, senão todo mundo quer ir para aquela igreja. A direção só foi para mim. Eu digo, meu Deus. Agora imagina eu contar para Marili, que era de uma igreja tradicional, que eu ia para uma igreja pentecostal. Imagina só. Eu nem falei. Cheguei no outro dia no escritório, minha secretária estava lá. Eu digo, sabe o que aconteceu comigo? Ela disse o quê? Sou crente agora. Ela olhou para mim e disse, crente? Eu digo, sou crente. Entrei no meu gabinete, sentei e digo, meu Deus do céu. Como que eu vou nessa igreja? Ah, a servente do fórum é dessa igreja. Eu vou lá falar com ela. Peguei o meu carro penhorado e fui para frente do fórum. Cheguei na frente do fórum. Quem está na porta do fórum? Não, o pastor da igreja. Cheguei para ele um negão bonito, ajeitado. É aquele que quando apagava a luz não se via nada. Chego para ele, dou a mão para ele e diz, a partir de hoje eu sou da sua igreja. O cara ficou branco, quase desmaiou. Gente, já imaginou? Estava recebendo um tubarão. Vereador, advogado, mal, ele não sabia como estava a minha situação, né? Não sabia que era um tubarão falido. Ele ficou assim, eu digo, e quando tem culto na sua igreja? Ele disse, amanhã, terça-feira. Eu digo, estou lá. Fui para cá, tudo contente. Aquele dia estava feliz, alegre, satisfeito. Terça-feira à noite, peguei meu carro penhorado, encostei na frente da igreja. E quando eu piso na porta da igreja, que eu vejo a igreja. Gente, estão vendo esse altar? Cabia 2 igrejas aqui. Feita de madeira, que a gente, não tinha mata junto, a gente via de um lado para o outro.
3 banquinhos de madeira de um lado, 3 banquinhos do outro, feito a facão. Olhei para frente, aquela cortina das lojas pernambucanas atrás. O vice-moderador da igreja era cego, cantando desafinado e a guitarra desafinada. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá. Eu olho para tudo aquela situação e digo assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Pela segunda vez em 48 horas eu ouço a voz do Espírito. E o Espírito me diz: te trouxe aqui para te ensinar o que você nunca mais vai esquecer na tua vida. Gente, o pastor marca o batismo. E eu tô lá. A Marili disse: nunca eu piso naquela igreja, hein? Não piso. Tá bom, eu ia na igreja dela domingo de manhã com ela, mas domingo à noite eu ia na minha, né? A minha era mais agitada, mais gostosa, assim, tá? Né? E daí o pastor marca... Gente, o batismo não é um dia tremendo? Você já imaginou eu vestidinho com aquela tuniquinha branca? Charmosíssima. Hã? O meu pastor tinha todo o Rio Paraná, gente, para marcar o batismo. 8 mil metros de largura. E tinha até Itaipu para marcar, 180 quilômetros de distância. Tinha todo o rio para marcar o batismo, não marca. Marca em um buraco de erosão. Para descer, para batizar, tinha que descer no buraco. E eu desci. Quer dizer, falar em batismo é muita coisa. O primeiro foi batizado, os outros foram lameados. Era um espelho de água assim, ó. Mas eu estava todo alegre, satisfeito. A Marili lá em cima só fazia assim. Diga para o teu irmão: tratamento é tratamento. Sabe o que Deus estava mostrando para mim? Sabe o que Deus estava mostrando para mim? Que ali eu tinha que deixar toda arrogância, todo orgulho, toda vaidade, tudo aquilo, porque eu não passava de pó. Amém? Meus amados, sabe o que nós somos? Pó. Pó. Era o que Deus estava me mostrando ali. Você é pó. Tudo que eu tinha construído na minha vida, o Senhor estava me tratando naquela igreja. Mas estava acrescentando algo tremendo em mim. Ele me pôs de um lado de um pastor que vivia por fé. Hoje o pessoal diz: mas a fé que você tem, gente, eu aprendi com o meu discipulador. A minha igreja era uma igreja tremenda. 15 membros. O pastor era para ganhar 2 salários por mês, mas não conseguia ganhar. Eu, né, que estava naquela situação, mas ganhava um pouquinho. E 13 desempregados. Tem que ter fé ou não tem, gente? Tem que ter fé ou não tem? Assim. E o meu pastor decide construir uma igreja para 250 pessoas. Eu digo: meu Deus do céu. Como? Ali Deus começou a me mostrar sobre oferta. Eu vi aqueles desempregados que não tinham condições nenhuma de tirar anel do dedo, dar o que não tinha. Eu dizia: meu Deus, como pode? Deus estava me ensinando a não viver pelo que eu via, para não viver mais em situações e circunstâncias. Ele estava me mostrando que eu tinha que viver além dos limites. O Senhor quer ampliar os teus limites. E Ele me levou naquele lugar, numa igrejinha daquele tamanho, exatamente para ampliar a minha visão, os meus limites. Meus amados, eu não preciso ter para fazer. Eu preciso ter é fé.
Quando eu tenho fé, nada é impossível na minha vida. Tudo é possível para aquele que crê. Cutuca o teu irmão e diz: não desista. Insista. Persista. Mas creia que Deus vai te dar a vitória. Vamos construir a igreja para 250 pessoas. Digo, com que dinheiro, pastor? E ele pegava a sua bicicleta todos os dias, passava lá no meu escritório todo dia. Só para me dar oi. Chegava na porta, me dava oi, se eu estava ocupado, eu entrava, batia um papo e tal. E Deus me pôs no lado daquele homem para viver por fé. Vamos construir a igreja para 250. Ele fazia a campanha do pastel. Vocês riem. Eu chegava em casa com os pastéis. Pastel sem fritar, para ser mais barato. Eu comprava 30 pastéis, só que eles não punham nada entre os pastéis. Quando eu chegava em casa, chegava tudo assim, acoplado. Unidos venceremos. Eu chegava para a Marili e dizia: ó, eu comprei lá na campanha dos pastéis. Ela disse: o que eu vou fazer com isso? Digo, não sei. Era a campanha do pastel, era isso, era não sei o quê. E um dia, gente, ele diz assim: ia ter um leilão da Eletrosul, 600 cadeiras à venda de cinema, já imaginou? Ele disse: vamos comprar. Eu digo: pastor, vamos ler o edital. Imaginem, hoje valeria 6 mil reais as 600 cadeiras. 6 mil, 10 reais cada uma. Eu digo: pastor, olha aqui o que diz no edital. No ato do leilão tem que dar 20%. E 48 horas depois, os outros 80%. Quanto nós temos no caixa? Ele diz: nada. Eu era advogado de uma firma, emprestamos 20% para ir para o leilão. Mas eu dizia para o pastor: pastor, mas se alguém chegar lá e der um lance mais alto, vale o lance dele. Ele disse: não, estou orando, ninguém vai comparecer no leilão. Só eu vou para o leilão. Eu fui para Foz do Iguaçu e a Marili que levou ele para o leilão. Quantos foram para o leilão? Deu o lance. 6 mil reais, vamos dizer que se fosse 6 mil, pagou os 20%. Cheguei de Foz do Iguaçu, curioso, né? Fui lá na casa dele, e daí, pastor, como é? Conseguimos. Quantos foram para o leilão? Nenhum. Já pagou os 20? Já. E agora, pastor? Daqui 48 horas nós temos que dar os 80. Ele disse: Deus proverá. No outro dia de manhã, o gerente daquela firma que nós emprestamos dinheiro me liga. E daí, Coraiola, como que foi lá o leilão? Eu digo: não, deu tudo certo. O pastor conseguiu dar o lance e comprou as cadeiras. Ele diz: então faz o seguinte, fala para ele que aqueles 20% que nós demos, deu valor em dinheiro, nós estamos ofertando para a igreja. E que ele venha buscar os outros 80% que nós vamos mudar também. Foi aí que eu comecei a aprender a andar por fé. Andar fora dos limites. Diga para o teu irmão: meu irmão, Deus quer ampliar teus limites. Porque a partir desta noite será derramado uma unção nova sobre a tua vida. A partir desta noite, o teu limite será o céu. Meus amados, o nosso limite é o céu. Nada é impossível para aquele que crê. Amém? Resultado: construiu a igreja para 250 pessoas. Pegou as 600 cadeiras,
Separou 250, sobrou quantas? 350. Vendeu a preço normal, com o dinheiro das cadeiras terminou a igreja. Está lá, construída. Amém? Eu fui convidado novamente para aquele retiro em Londrina. Daí eu chego lá, todo mundo se assustou. Meu Deus, ele se converteu. Foi surpreendente. E estou eu, sábado à noite, ouvindo, agora aceso. Recém-convertido é assim, vocês já viram? O diabo corre de recém-convertido. Ele anda 3 quadras longe de recém-convertido. Porque recém-convertido é assim, está amarrado, está queimado, está fechado, está isso. Pisa daqui, faz isso. Então eu estava naquela, recém-convertido. Dali a pouco, chegou lá, eu recém-convertido, estava com o gás total. Porque depois que a gente passa um pouquinho na igreja, a gente vai ficando assim, né? Paz do Senhor. Paz. Diga para o teu irmão, meu irmão, você já está meio duro. Chego lá, e sábado à noite estou assistindo uma palavra, e aquele pastor que orou meio assim para mim, ia entregar a palavra. E ele começa a ministrar uma palavra, e Deus começa a falar fundo comigo. E é esta palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. Amém? Diga para o teu irmão, agora é que vai começar. Abra em Deuteronômio 15. Cutuca o teu irmão e diz, se segura agora, porque Deus vai falar com você. Deuteronômio capítulo 15, verso 14. Verso 15. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isto te ordeno. Se porém ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. Meus amados, ele começou a ministrar essa palavra do servo da orelha furada, e esta palavra foi marcando a minha vida. E chegou uma hora e Deus falou assim, estou te chamando como um servo da orelha furada. Meus amados, esse chamado foi tão forte, mas não só pelo chamado, é pela consequência do chamado. A palavra fala tão sério, que o escravo, ele ia ser posto em liberdade, servia 6 anos, no 7º ano era posto em liberdade. Mas na hora de ser posto em liberdade, ele amava tanto o seu senhor, que ele dizia assim, não quero sair da tua casa. Eu quero viver debaixo do teu teto. Eu quero viver debaixo da tua provisão. Eu quero viver debaixo da tua segurança. Eu quero viver debaixo de você. E Deus começou a ministrar comigo, é isso que eu quero na tua vida. Que você não dependa de mais ninguém, não dependa de nada, só dependa de mim. Eu quero te chamar como servo da orelha furada. Mas meus amados, tem uma consequência terrível. A palavra diz que ele tinha que abrir mão de tudo para ficar na casa do seu Senhor. O bem mais valioso do ser humano é a liberdade. Uma das coisas que o servo da orelha furada tinha que fazer é abrir mão da sua liberdade. Abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos. E o Senhor dizia, estou te chamando para ser um servo da orelha furada. Você está disposto a abrir mão de tudo?
Você está disposto a abrir mão da tua liberdade, dos teus sonhos, dos teus projetos? Gente, eu tinha um projeto. Eu queria ser rico, famoso e poderoso. Pois o Senhor estava me pedindo tudo isso. E naquela noite eu disse: Senhor, eu quero ser um servo da orelha furada. Eu vim para o Rio de Janeiro, porque o Senhor está levantando uma geração de servos da orelha furada. Uma geração de pessoas que estão dispostas a largar tudo, qualquer coisa, até a liberdade, só para servir o seu Senhor. Ele é tão apaixonado pelo seu Senhor que ele abre mão de qualquer coisa. Gente, o servo da orelha furada não tem nome. O servo da orelha furada é um servo. Ele nem tem nome. Quando esteve em Palmas um etíope chamado Ali Mobifitu, ele resistiu ao 7º aborto da mãe. Hoje é cidadão americano. Uma unção tremenda. Ele me falou algo que me marcou. Ele disse que Jesus não foi crucificado sozinho. Ele foi crucificado com o seu nome. Porque na placa que estava na cruz, estava escrito lá: Jesus, Rei dos Judeus, em 3 línguas. Ele disse: isto é necessário, que os nossos nomes sejam crucificados, como o de Jesus, porque depois que Jesus foi crucificado, lá em Filipenses está escrito: e ele recebeu o nome que está sobre todos os nomes. Meus amados, eu compreendi uma coisa, que a autoridade espiritual vem quando nós perdemos o nosso nome. Quando você não é mais conhecido por nome. Eu vou embora desse congresso. Você não precisa lembrar do meu nome. Mas você tem que lembrar de um nome. De Jesus Cristo de Nazaré. Isto que é o importante. E foi o que o Senhor começou a fazer comigo. E estava fazendo e eu nem estava notando. O meu nome, eu já não tinha mais nome. Eu chegava numa loja, não podia comprar. Estava tudo penhorado, tudo sujo. Perdi o nome. Muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa reputação. O que vão dizer de mim? Gente, eu tenho que estar preocupado com o que Deus está falando de mim. O que Deus fala hoje de você? Gente, naquela noite, eu me entreguei como servo da orelha furada. E eu sabia que o que eu estava fazendo ia ser forte demais. No final do ano, estou eu e a Marili andando na praia, romanticamente. Pôr do sol, imagina a imagem, pôr do sol, marezinha, indo para lá e para cá, nós andando. E a Marili diz para mim, e eu para ela assim: por que nós estamos morando nessa cidade? O que nos segura nessa cidade? Nada. Vamos embora? Vamos. Para onde? Para São Paulo? Não. Para São Paulo não. Para Curitiba? Não. Para onde então? Daí a Marili me diz assim: eu li uma reportagem de Palmas, recém-fundada capital. Eu digo: nós temos que ir para lá, porque a gente vai crescer junto com a cidade. Cheguei da praia em casa e diz: nós vamos mudar para Palmas. Mas você conhece Palmas? Nunca vi, eu disse. Mas nós vamos para Palmas. No carnaval seguinte, fomos conhecer Palmas. Palmas nessa época era maravilhoso. Sem asfalto, aquele vento batia, temperatura média, 40 graus. Fritava de um lado, fritava do outro. Se você cuspia para a direita, saía tijolo. Para a esquerda, telha, de tanto pó. Gente, a água era coisa tremenda. Era de carro-pipa. Você pegava o copo,
fazia uma oração forte e bebia na fé, porque o rio era do Rio Tocantins. Mas quando eu cheguei naquela cidade, não tinha uma lâmpada na rua, nada, mato, tudo mato. Quando eu cheguei naquela cidade, que subi no palácio e vi a cidade por cima, eu digo, aqui é meu lugar. Me apaixonei por Palmas. Eu compreendi depois que se você quer fazer alguma coisa pela tua cidade, você tem que ser o quê? Apaixonado. Me apaixonei por Palmas. Já aluguei uma sala para montar o escritório. Uns dias depois eu já estava chegando lá sozinho. Marili ficou em Curitiba. E ali vocês sabem como que é homem sem mulher, né? A gente não tem o que fazer. A gente perde as direções, né? Eu sozinho, num lugar novo. Imagine só eu indo para o fórum. Não levei o carro, a pé, naquele solzinho de 40 graus, tudo assim de gravata, terno, tudo, andando debaixo daquele sol, naquela poeira, indo para o fórum, suava. Curitibano, em um calor daquele, imagina só. Dizia, meu Deus, Senhor, por que tudo isso? Ia, sozinho. Eu disse, sabe de uma coisa? Vou buscar o batismo no Espírito Santo. Eu quero ter algo mais de Deus. Fiz um jejum de 3 dias absolutos, sem água, sem comida, sem nada, para ser batizado no Espírito. Domingo comecei, quarta-feira terminei, quinta-feira me convidam que ia ter o primeiro jantar da Donep em Palmas. Estou dentro. Fui para o jantar, no outro dia seminário, e eu esperando o batismo no Espírito Santo. Tem o seminário, quando eu vejo à tarde o anunciado da ministração, batismo no Espírito Santo, eu digo, é hoje. Gente, é hoje. E já começou, e eu já comecei ali, ó. Eu estava com tudo. Dali a pouco, quem quer o batismo no Espírito Santo, vem à frente. Já fui correndo. Fui correndo, a mulher pôs a mão na minha cabeça e receba. E recebi na hora. Gente, mas se só falasse em língua, eu comecei a cantar. Foi o maior vexame. Parecia lá em Jerusalém, quando o Pentecoste veio. Era aquele vexame. E eu, tchalama. Por sinal, gente, o pessoal me disse que eu só sou afinado para cantar em línguas. E daí eu cantava. E quem quer parar de falar em língua, gente? Gente, falar em português, quando eu estou falando em línguas, me convidaram para ir jantar com os preletores, nós vamos para o restaurante, e eu agir, não queria mais falar em português. Daí, louco para chegar em casa, ligar para Marili. Chego para ligar para Marili, já querendo falar em línguas com ela também. Ligo para ela e disse, menininha, você nem sabe o que aconteceu. Ela disse o quê? Fui batizado no Espírito. Ela disse, cuidado. Isso pode ser da carne. Eu digo, não, Marili, que da carne nada, você precisa ver como eu estou aqui. Mas a Marili vai tirar férias em Palmas. Quando ela chega lá, gente, eu estou indo no hospital, eu fiz uma revolução no hospital. Um demônio se manifestou lá que fazia o cara ficar assim com a coluna inversa, sabe? Virado assim, era médico, era gente, todo mundo correndo, e eu repreendendo, e aquele fuzuê, todos os médicos pediram, pelo amor de Deus, para. Para. Não dá para continuar. E era palavra profética, era isso, eu estava a todo vapor. E a Marili vai nas férias. E ela vê que a coisa está diferente. Eu tinha uma audiência para fazer no Paraná. Uma semana depois que ela volta para o Paraná, eu venho também. E estamos nós no quarto, conversando sobre mudança, que ela ia para lá e tudo. Ela disse, sabe de uma coisa? Eu fui para Palmas e vi como você está. E eu tenho pedido para Deus que eu quero algo a mais de Deus. E eu acho que o que eu estou buscando
é o que Deus entregou para você, o batismo do Espírito Santo. Será que eu posso receber? Eu disse, é agora. Ajoelha aqui na cama. Ela ajoelhou, eu pus a mão e ela já começou. Foi batizada. Mas, gente, é um perigo. Mulher é um perigo. Mulher não guarda segredo, gente. No outro dia de manhã, ela começou a contar para as amigas da igreja. Igreja tradicional, gente. À noite marca uma reunião. Eu também quero. As amigas dela foram tudo batizadas no Espírito. Olha a bagunça que eu deixei na igreja. Eu fui embora para Palmas. O pastor é que ficou com a confusão para trás, né? E nisso daí, a Marili se muda para Palmas. E eu tomo uma decisão. Eu disse, Deus, eu tenho tempo para... E nessa época, lá em Palmas, eu estava indo muito bem já. Eu digo, eu tenho tempo para tanta coisa. Mas eu não tenho tempo para ficar contigo. A partir de hoje, eu vou dizimar meu tempo em cima do monte. 30 dias, 3 dias em cima do monte. Todo mês eu subia, quarta-feira e descia sábado. A secretária, todo mundo dizia, mas doutor, eu digo, nada é tão urgente que não pode me esperar. Prestaram bem atenção? Nós pomos tudo na frente. Nós temos desculpa para tudo. Quando o nosso Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Ele está em primeiro lugar na tua vida? Daí eu subi ao monte. E lá no monte comecei a pedir para o Senhor, Senhor, eu quero o dom da fé. Eu quero o dom do discernimento de espírito. E Deus ali foi me tratando. Naquele monte, todo mês eu subia, ficava lá sozinho, aquelas tempestades de vinho de madrugada, eu segurando as barracas, tudo encharcado. Eu dizia assim, Senhor, por que isso, Senhor? E o Senhor dizia, estou te preparando. Meus amados, esse monte que eu subi era tão violento que eu pedia para os anjos me ajudar a terminar de subir. A primeira vez que eu subi nesse monte, subi com um missionário. Quando terminamos de subir, nós deitamos na pedra assim, exausto. E eu quase sem força olhei para ele e disse assim, Sérgio, você sabe por que Moisés ficou 40 dias em cima do monte? Ele olhou para mim assim e disse, por quê? Agora veio uma revelação tremenda, né? Por quê? Estava descansando para descer. Gente, aquele monte ali me curou de muita coisa. E Deus começou a falar comigo. E um dia, eu fiz a pior coisa que alguém pode fazer. Hospedei um pastor na minha casa. Gente, é um perigo hospedar pastor. Tudo pode acontecer. Hospedei o pastor em casa. E nós estamos lá conversando. E nessa época eu estava construindo uma casa muito boa, grande. E eu comprei um terreno de 2.500 metros quadrados. Construindo uma casa de 500 e poucos metros quadrados. Tudo indo bem. E eu passeando com ele na casa, mostrando o que Deus estava fazendo. Deus está me abençoando. Ele olhando. Dali a pouco ele diz assim, pena que é para pouco tempo. Gente, isto é palavra que se entrega para alguém? É um perigo hospedar pastor, gente. Eles falam umas coisas que eu vou te contar. Ele disse, pena porque é para pouco tempo. Isso é só um refrigério para você, porque Deus está te chamando para o ministério. Eu chego na cozinha, a Marili está ali na cozinha com a mulher dele e diz, você viu o que o pastor Arão falou? Ele é lá de João Pessoa. Ela disse o quê? Que nós estamos sendo chamados para o ministério. Ela disse, está amarrado. Eu não aceito. Eu não vou ser mulher de pastor, já quero te avisar, hein? Ela era traumatizada com os pastores. Que, gente, as igrejas não cuidam dos seus pastores.
Muita gente não quer ser pastor, não é é porque as igrejas não sabem tratar dos seus pastores. Eu viajo esse Brasil inteiro, tem pastor passando fome, gente. E a igreja tem templo e tem isso, tem aquilo, e o pastor está passando necessidade. Resultado, estou lá no monte outro dia, e Deus fala comigo, estou te chamando para o ministério. Daí eu tive uma conversa com Deus, digo, Senhor, você já sabe a opinião da minha mulher. Eu não vou para o ministério sozinho. Você tem que falar com ela. Desço do monte, chego em casa, ela lavando louça, olha para mim e diz, Deus estava falando com você? Eu digo, estava, comigo também aqui. O que ele falou? Que nós estamos sendo chamados para o ministério. Tudo é mais fácil quando Deus fala, gente. Sabe como o homem, às vezes não quer falar com a mulher, né? Ele chega assim e diz... Com aquele medo de falar, com Deus falando é muito mais fácil, gente. A gente não precisa falar nada, Deus fala tudo. Né? Muito bem. Nisso daí, começamos um pequeno grupo na nossa casa. E quando começamos aquele grupo, a tia da Marili resolve nos visitar. Ela foi freira 36 anos. Se converteu dentro do convento. Ela pediu de presente uma Bíblia para a Madre Superiora. E a Madre disse, ó, ler a Bíblia é um perigo. Mas você leia escondido das outras freiras, leia no banheiro. E ela lia no banheiro. E a palavra de Deus, ela foi lendo e aquilo foi libertando. E ela saiu do convento. O Papa liberou ela, ela saiu do convento e foi nos visitar. Agora, nessa época, nós estávamos andando com uma Fiorino branca. Como era eu e a Marili, as duas crianças, eu e a Marili andávamos na frente e os meninos iam na caçamba. Quando chovia, todo mundo vinha para dentro da Fiorino, tudo bem. Mas agora chegou a tia dela com 60 e poucos anos. Não posso pôr a velhinha na caçamba. Então, olha a situação. A Marili toda vestida de branco para ir para o consultório. Podia ir na caçamba? Naquele pó de palmas? A velhinha também não podia pôr. Quem ia na caçamba? Agora imagina eu, terno, gravata, tudo bonito. Não podia sentar na caçamba porque sujava, então eu ia de pé. A Marili ela não anda, ela corre. E eu ia ali na caçamba. Verdadeiramente eu estava em um papamóvel. O carro era branco e eu de pé assim. E eu perguntava para Deus, Senhor, por que isto? Pergunta para mim, Senhor, por que isso? E Deus me respondia, eu estou te expondo. Eu estou te expondo. Porque o que eu tenho para você fazer na tua vida, você não pode ter medo, não pode ter vergonha, não pode falar o que vão falar de mim. Não tem que estar preocupado. Era Deus me expondo. Porque o que viria a seguida seria um desafio tão grande que eu não poderia me preocupar com a minha imagem, não podia preocupar com o nome, não podia preocupar com nada disso. Era Deus me expondo. Entrei em uma crise financeira, que eu contei ontem uma parte para vocês, mas daí eu decidi pôr o grupo de intercessão para orar. Gente, jejum de 21 dias, Satanás não resiste. Entrei no jejum de 21 dias. O grupo de intercessão entrava no escritório e dizia assim, ó, pastor, eu acho que esse quadro tem um demônio escondido aqui, pode queimar. Queima. Faz isso, faz aquilo. No último dia do jejum, depois de 21 dias de jejum, fui perante o meu Deus, me ajoelhei e disse, Senhor, resolve o meu problema financeiro. Deus diz assim, não é o demônio não, sou eu. Segurei tudo, porque você está sendo teimoso.
naquele tempo queria trabalhar e ser pastor ao mesmo tempo. E o que Deus tinha para mim, não podia fazer isso. E eu estava tentando segurar a situação. E o inimigo, é o inimigo. Vocês sabem a história do inimigo, né? Um grupo de evangelismo comprou um ônibus velho, os pneus tudo careca. Convidaram o vizinho para fazer um piquenique. Andaram 10 quilômetros, o pneu, pum. Já gritaram lá dentro, é o inimigo. Andaram mais 10, outro pneu, pum. É o inimigo. Voltaram do piquenique no outro domingo, chegaram e disseram assim, ô vizinho, vamos para outro piquenique. Ele disse, não posso ir. Ele disse, mas por que você não vai? Vocês têm muito inimigo na estrada. Sabe por quê? Porque nós ficamos muitas vezes pondo a culpa no inimigo. E o grande problema sou eu. Cutuca o teu irmão e diz, ouça a Deus. Obedeça a Deus. Não tema. Se joga nos braços do Senhor. Foi aonde o Senhor me lembrou, você não é o servo da orelha furada? Está com medo do quê? Não sou eu que vou te dar a tua provisão? Não sou eu que vou cuidar de você? Você não vai morar na minha casa? Está com medo do quê? Eu te pergunto, está com medo do quê? O Senhor está te perguntando esta noite, se você está com medo do quê? Meus amados, cheguei para Marili e disse, Marili, estou indo só para o ministério. Montamos a igreja, e daí, gente, eu montei a igreja em um lugar excelente. Não tem igreja que não vá bem. No meio do mato, a casa mais próxima a 700 metros, o ponto mais próximo muito longe, não tinha asfalto, não tinha luz, barro. Montei lá. Os manuais dizem que as igrejas devem ser assim, assim, assim. Mas o nosso Deus não lê esses manuais. Quando você tem a presença do Senhor na igreja, você pode ir para o meio do mato, que o povo vai. João Batista estava no meio do deserto e o povo ia. Sabe por quê? Porque lá tinha novidade de vida. E as igrejas lotavam. E a Marili naquele ano era a minha prova de fé. Ela chegava para mim e dizia, essa igreja não é de Deus, hein? Meu Deus do céu, eu dizia. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, se hoje não entrar um dízimo de arrebentar e a igreja não encheu, fecha a igreja. Mas se Deus encher a igreja e for os dízimos e ofertas mais alto, é de Deus. Tá bom, tá bom. Ia lá, bombava. Enchia a igreja, dízimo e oferta. E começou aquele avivamento que eu contei ontem para vocês. Aquele poder, aquela unção, aquela coisa. Gente, um culto de libertação era demônio para todo lado. Precisava entregar senha de tanto que tinha. Era coisa terrível. Era uma coisa de louco. E eu subi um monte. E eu fui, nesse interim, eu fui em um congresso na cidade de Gurupi, de batalha espiritual. E estava lá ministrando uma pessoa que vocês não, acho que nunca ouviram falar, Neuza Tioca, já ouviram falar, né? E está lá. Está aí? Oh, que bênção! Você estava lá também. Eu também estava lá. Daí, aquele calor de bermuda. A igreja presbiteriana que estava fazendo aquele congresso, né? Quando eu chego na porta, o pastor diz, você não pode entrar. Por quê? Porque eu estou de bermuda. Eu digo, mas o que tem? Está calor? Não, de bermuda não pode entrar. Eu digo, mas dá um jeitinho, eu sou de Palmas, sabe tal.
Bom, nós vamos deixar. Gente, quase fui barrado na porta. Religiosidade. Terrível. Esse espírito eu combato há muito tempo. Religiosidade. Daí, porque se fosse ainda dentro da igreja, era até falta de respeito meu, mas não era dentro da igreja. Era em um salão lá, qualquer. E daí lá, pela primeira vez eu tive contato de batalha espiritual. E nós fizemos uma oração porque Deus me incomodou lá. Porque o Collor de Mello, na fundação, 1 ano de Palmas, em Palmas fica o Centro Geodésico do Brasil. E no aniversário de 1 ano, ele mandou construir um monumento. O Monumento das Luas. E lá nesse congresso Deus me incomodou, que eu tinha que falar com a Neuza, para a gente orar, quebrando aquela autoridade que tinha sido posto no centro do Brasil, de bruxaria e feitiçaria. E nós oramos. E eu comecei uma luta. Falava com o deputado, falava com isso e orava. E todo dia que eu passava em cima na frente do monumento, dizia, você vai sair daí em nome de Jesus. Todo dia. Vocês estão ouvindo bem? Pessoal aí também está me ouvindo? Aonde você passar, usa a tua palavra profética. Você vai sair daí em nome de Jesus. Nessa época eu era assessor jurídico do partido do candidato ao governo. E eu chego para ele e digo, eu quero lhe pedir um favor. Depois que eu vim do congresso. Ele disse, o que você quer? Eu digo, quero lhe pedir para o senhor tirar aquele monumento lá da Praça dos Girassóis. Ele disse, mas por quê? Aquilo lá é um louvor à criação de Deus. Eu digo, aí que está o problema. Está adorando a criação e não o Criador. Por isso que tem que tirar. Aquilo lá é uma porta de demônio. Imagina o cara nunca tinha ouvido falar de batalha espiritual. Eu digo, aquilo é uma legalidade. O Senhor está permitindo que os demônios se apossem desse estado. E ele discutiu comigo e ele disse, bom, se eu ganhar a eleição, o senhor fala comigo. Eu digo, não, a partir de hoje nunca mais vou falar desse assunto. A partir de hoje, a responsabilidade é sua. A minha acaba aqui. Meus amados, a igreja tem que se posicionar. Nós temos medo de falar. Nós temos medo que vamos ferir, que vamos perder alguma coisa. Nós não temos o que perder. Nós não somos desse mundo. Vamos perder o quê? Não tem o que perder. E eu continuei. Passava lá e disse, você vai sair daí em nome de Jesus. Uma quarta-feira, quando eu vou passar e olho assim, que deu um monumento. O governador mandou tirar. Fiquei sabendo 6 meses depois que o engenheiro responsável para tirar o monumento falou para uma amiga minha, aonde estava o monumento? Sabe aonde? No lixão da cidade. Diga uma coisa comigo, as coisas do diabo, o lugar delas é no lixo. Por isso eu decreto sobre a capital do Rio de Janeiro e todo o estado do Rio, na autoridade do nome de Jesus, tudo que pertencer de monumento, de coisas do diabo, que estão espalhados na face da terra, vão para o lixo, em nome de Jesus. Só os que creem podem dar uma salva de palmas ao Senhor. Resultado, o monumento saiu. Eu subo o monte e o Senhor fala comigo lá em cima do monte. Chegou a hora. Você vai tomar essa cidade a pé e descalço 7 anos seguidos. Com um grupo de 21 pessoas. Eu digo, Senhor... Daí eu fui dialogar com Deus, né? Eu disse, Senhor, eu tenho uma igreja de recém-convertido. O Senhor nunca leu os manuais do Peter Wagner, Neuza Itioca, esse povo todo, recém-convertido em guerra espiritual. Ele disse,
é com a tua igreja, é com você. Eu digo, Senhor, vamos fazer uma coisa. Eu preciso de uma prova. Quando a gente pede uma prova para Deus, é para quem ser convencido? Deus ou você? É você mesmo. É a gente que tem que ser convencido. Porque Deus já mandou fazer, porque vai dar vitória. Eu digo, Senhor, eu quero 2 provas. Quando eu fizer o apelo na igreja, eu tenho 7 mais maduros na fé. Tem que levantar 14 para dar 21. Se levantar 13 ou 15, eu não saio. E antes de eu sair, um tem que levantar e dizer esse versículo da Bíblia. Daí falei em secreto com o Senhor. Nem para o diabo vir, para ele não me atentar, né? Daí fui, reunimos a igreja, explicamos sobre batalha espiritual, conquista de território, tudo isso daí, conquista de cidade. Daí fiz um apelo. Fiz um apelo light, porque se a gente aperta um pouco, o povo já não quer saber, né? Eu digo, olha, quem não tem pecado, quem está com a vida no altar, quem não tem brecha para participar disso, fique de pé. Quantos levantaram? Eu pensei que nenhum ia levantar. Nem eu me levantaria. 14 levantaram. Digo, meu Deus, só tenho mais uma chance. Alguém levanta e diz um versículo da Bíblia. Um levantou lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu digo, deveria ter escolhido o mais difícil. Não tem saída. Vamos ter que sair. Gente, conquistamos Palmas pela primeira vez a pé e descalço. Imagina eu, gente, advogado do governador, andando descalço, na frente do palácio, pelas ruas de Palmas. Já imaginaram? Aonde vai minha reputação? É para isso que Deus tinha me treinado. Que eu não me preocupasse o que iam falar de mim, mas obedecesse o que Ele estava mandando. Diga para o teu irmão, meu irmão, obedeça. Nós estamos muitas vezes preocupados com a reputação. O que vão dizer de mim? Vão dizer no máximo que eu era herético. Daí, tomamos a primeira vez. Gente, a primeira tomada, estátua se mexia, demônio se materializava. Na frente da loja maçônica, o Capa Preta se materializou na frente da equipe. Foi aquela coisa. Mas a primeira vez, gente, a primeira vez é tudo novidade. E 7 anos. E o preço para se tomar uma cidade a pé e descalço, 7 anos. Vocês já tomaram uma cidade a pé e descalço? O pé da gente parece que nem é pé, virou casco já. É bolha para todo lado. Quando você não está na pé, está no vidro. Quando não tem vidro, tem isso, tem aquilo. O povo chegava em nada, intercessão ali, orando. Segundo ano da tomada da cidade. Eu estava fazendo uma libertação com a equipe, com 12 homossexuais. À 1h30 da manhã, ligam para mim e dizem, ó, fulano de tal está endemoniado. Eu fui para a igreja, o cara trancado em um quarto. Eu arrombei a porta. Vocês notaram que sou bom para arrombar a porta, né? Arrombei a porta. Quando eu vou começar a repreender, ele olha para mim e diz, sabe quem está aqui? Eu não gosto muito de falar com demônio, mas já que está falando, termina de falar. É a rainha dos céus. O que você veio daquela cidade pequena mexer com o inferno aqui? Que história é essa de tomar a cidade a pé e descalço? Pare com isso. E por que você não deixa construir a minha igreja? Porque eu não sei se vocês sabem, até hoje, Palmas é a única capital do Brasil que não tem catedral. É a única capital do Brasil que não foi rezada a primeira missa, mas foi feito o primeiro culto. Nesse DVD, Palmas para Jesus,
o pastor que pregou no primeiro culto, ele conta como foi. Nem os pastores sabiam que iam fazer culto. O governador, o pessoal do governo é que diz, queremos chamar o pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano, para iniciarem o culto de fundação da capital. Nem a igreja sabia. Foi pega de surpresa. Quando Deus tem uma coisa para algum lugar, a gente é pego de surpresa. Amém? Daí, a rainha dos céus disse assim, ó, e hoje à noite, onde você estiver, eu vou estar na escuridão. Sabe por que eu estou contando isso para vocês? Porque conquista de cidade, batalha espiritual não é brincadeira. Às vezes a gente vem num congresso desse, levanta a mãozinha para o céu, e está amarrado, está não sei o que, está queimado, está pisado, pisa, e não sei o que, e fica por isso mesmo. Que nada! Nós estamos mexendo com coisa real. Principados, dominadores desse mundo, potestades, forças malignas, demônios de terra, isso é real. Meus amados, nós não podemos agir como criança. Nós temos que ter maturidade espiritual, porque nós estamos em uma guerra real. Batalha espiritual é coisa real, tem um preço terrível. Cada tomada dessa cidade, eu sei o preço que eu pagava. Quando o pastor Joaquim contava o que aconteceu com ele para esse congresso, eu digo, está no caminho. Tem preço, gente. Vocês querem ver o Rio de Janeiro livre? Vocês querem ver o Rio de Janeiro nos pés do Senhor? Tem um preço. Quem vai pagar o preço? Só os servos da orelha furada. Só pessoas que não têm o que perder. Já perderam a liberdade, já entregaram a liberdade, já entregaram os sonhos, já entregaram a vontade, já entregaram tudo, não tem mais nada o que perder. E diz assim, eis-me aqui, Senhor. É por isso que nesta noite, o Senhor estará visitando muitos aqui, poderosamente, porque estará marcando as suas vidas como servos da orelha furada. Hoje muitos vão sair daqui com a orelha furada, não a orelha aqui. Eu fui ministrar essa unção uma vez em um lugar, vem um rapaz todo doidinho assim e diz, pastor, eu vou furar hoje mesmo. Eu digo, não, para, não é para furar nada. É no mundo espiritual. Meus amados, guerra espiritual é coisa real e tem preço. Pois nós estamos, porque aí na segunda tomada, o Senhor ministrou na minha vida. Não se conquista a cidade sozinho. Se não tiver unidade de pastores, não se conquista a cidade. Estão ouvindo, pastores? Eu chamei os pastores que eram mais próximos e disse, ó, vamos ungir a cidade. E na primeira vez, consegui reunir 5 pastores, porque nós confundimos uma coisa, unidade não é unanimidade. Unidade é quem anda junto. O reino de Deus, ele é trazido à terra por 2 pessoas. Não precisa todos. A palavra de Deus diz que quando 2 estiverem juntos, o reino se estabelece. 2 que estejam em unidade. Vai cair mesmo. Pronto, acabou. Unidade. Nós queremos que todos, nós não conseguimos unanimidade. Daí os pastores estão indo comigo para a gente ungir as portas do lado sul da cidade. E nisso, quando nós estamos indo, um ciclista no meio do asfalto começa a se levantar todo ensanguentado. A pastora que estava dirigindo o carro começa a frear o carro. Eu digo, ó, não te detenhas no caminho, segue em frente. Sabe aonde que os crentes perdem a vitória? No meio do caminho. A palavra de Deus nos mostra que o profeta novo perdeu a bênção, porque se deteve no meio do caminho. Muitos de nós, no meio do caminho, perdem a sua bênção. Diga para o teu irmão, não pare no meio do caminho. As ciladas do diabo estão no meio do caminho. Se você parar no meio do caminho, ele vai te pegar. Eu falei, não te detenhas no meio do caminho, segue em frente. Quando nós passamos do ciclista, uma bola vermelha desse tamanho,
cruzou na frente do carro, assim, tchuf. O pastor de trás gritou para mim: pastor, o senhor está vendo? Deus mostrou para ele, para testificar, ali tinha uma armadilha do diabo contra nós. Mas nós não podemos andar pelo que vemos. Diga para o teu irmão: não ande pelo que você vê. Não ande pelas situações. Não ande pelas circunstâncias. Ande no Espírito. Meus amados, por isso que nós temos que ampliar os limites espirituais da nossa vida. Nós temos que caminhar no Espírito. Nós temos que caminhar na obediência. Nós temos que caminhar na revelação. A nossa alma é enganadora. A nossa visão, ela é enganadora. Um dia o Senhor me disse assim: faça um jejum de 7 dias vendado. Gente, isso é coisa de louco. A Marili me trouxe uma venda assim que ninguém ia ver, um pano pretão desse tamanho assim. Andei 7 dias vendado. Vocês já comeram vendado? Já andaram vendado? Sabe o que Deus estava me mostrando? Eu estou te ensinando a andar sem ver. Naquele jejum de 7 dias, o Senhor me ensinou e me treinou no mundo espiritual, que eu não podia mais andar pelo que eu via. Eu tinha que andar no Espírito. Diga para o teu irmão: meu irmão, para de andar em cima de situação e de circunstância. Anda no Espírito. Imagina eu e a Marili fazendo compra no supermercado vendado. Ela ia na frente e eu ia atrás. Daí uma pessoa chegou e disse: o senhor está com problema de olho, nos olhos? Eu digo: não, meu problema é de visão. Põe as tuas mãos em cima dos teus olhos e diga comigo: Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, abra a minha visão. Ué, teve gente que ficou fechado. Vamos fazer outra vez, gente. Quando diz abre, você abre a tua visão. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, abre a minha visão espiritual, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe essa bênção? Meus amados, naquela noite, eu tive certeza absoluta que nós não estávamos brincando. Era algo real. Sabe contra quem vocês estão lutando nessa cidade? Contra um exército real. Mas o Senhor entregou uma palavra ontem para vocês. Como no mundo material, o governo federal mandou uma força para ajudar o Rio de Janeiro, Deus estava mandando reforço espiritual para mudar a história do Rio de Janeiro. Amém? Eu quero te falar uma coisa. Não ande mais pelas notícias e pelo que você vê, porque Deus vai mudar esta cidade. Amém? Eu conheço um apóstolo do Rio Grande do Sul, que ele leva no seu corpo as marcas do Evangelho. Aqui ele leva. Ele tem 12 picaretadas, ou melhor, 12 facadas e mais 7 picaretadas. Apóstolo Ricardo, de Teotônia. Uma cidade que tinha, quando ventava do norte, tinha suicídio. Ele, um dia, evangelizando uma família, tinha 19 anos, chegou na casa daquela família, o chefe da família recebeu ele na porta, quando ele disse a paz do Senhor, levou a primeira facada. E dali na sequência, o cara enterrou ele, entrou em casa e se enforcou. Ele com muito esforço conseguiu sair debaixo das pedras, da onde o cara tinha enterrado, foi no vizinho buscar socorro. Deus pôs no coração dele para ungir todo o perímetro da cidade dele. E ele saiu ungindo o perímetro da cidade.
Muitos dizem assim, não, essa história de ato profético, ungir, isso aí não dá em nada. Isso daí é história da carochinha. Um fazendeiro se converteu na igreja dele. E perguntou para ele assim, pastor, o senhor foi um daqueles que passou jogando óleo lá na rua? Ele disse, fui. O senhor nem sabe. Eu era espírita. E eu recebi a incorporação dos santos, eles dizem que é santo, né? E depois que vocês passaram com aquele óleo, eu não incorporava mais no lado de cada rua. Eu tinha que atravessar a rua para poder incorporar. Diga comigo, no Rio de Janeiro, os dias estão contados para as forças do mal. Porque nós, como igreja, na autoridade do nome de Jesus, nós determinamos, principado do Rio de Janeiro, levanta acampamento e se jogue agora para o meio do mar, em nome de Jesus. Meus amados, quando nós começamos essa batalha espiritual, coisas começaram a acontecer em Palmas. Hoje nós somos 40% da população evangélica. Tínhamos 50 igrejas na época, quando começamos. Hoje somos mais de 400 igrejas na cidade. E nós estamos ali, fizemos uma reunião de pastores, uma ceia com os pastores. Os pastores começaram a pedir perdão um para o outro. Sabe aquela história? Um falou mal do outro, outro pegou uma ovelhinha da outra. Ficou chateado com a ovelha. Eu e a Marili, nós damos ovelhas de oferta. Quer ir? Nós ligamos para o pastor, falamos com o pastor e diz, ó, nós estamos dando como oferta. Não sou bobo. A palavra de Deus diz que se eu dou, o mínimo que eu posso receber é 30. 60 ou 100 vezes mais. Cada um que vai é 30 que vai vir. Então fica tranquilo. Gente, parem de brigar por causa de ovelha. Alguém tem ovelha aí? Algum pastor é dono de ovelha? É de Jesus. E a gente fica de bico um com o outro por causa de ovelha. E a ovelhinha chega assim para o pastor e diz, pastor, nunca vi um igual a você. Pastor, eu já andei no monte da igreja, mas igual a você eu nunca tinha visto um. Por isso que eu estou vindo para essa igreja. Você diz assim, meu irmão, é verdade? Você nunca viu uma igreja igual a essa? Não. Então fica onde você está, senão você vai estragar. Fica lá. E você que é a ovelha, nós somos bons para pôr a culpa nos outros. Ah, porque a minha igreja, porque o meu pastor, porque eu não sei o quê. Começa a olhar para você. Porque muitas vezes o problema, sabe onde está? Em nós mesmos. Se Jesus pessoalmente viesse pastorar uma igreja, é capaz de você pôr defeito nele. Porque a igreja que está querendo não existe. Há um problema em você. Amém? Essa história de ficar pulando de lá para cá, de cá para cá, não é coisa de ovelha, é de cabrito. Cabrito que pula e berra. Ovelha está com o seu pastor. Mas aconteceu um fato. Qual fato? Nós queríamos construir um monumento da Bíblia. E pôr a Bíblia aonde? Monumento da Bíblia. Solicitamos para o governador aonde deveríamos pôr a Bíblia. Sabe aonde o governador mandou pôr? No Centro Geodésico do Brasil. Exatamente da onde foi tirado o monumento da Lua, ele mandou construir o monumento da Bíblia. Em 2000 nós estávamos inaugurando o monumento da Bíblia no Centro Geodésico do Brasil. E a partir dali começamos uma coisa, a vigília da leitura da Bíblia. Toda semana da Bíblia, na terça-feira nós iniciamos de Gênesis a Apocalipse, com caixa de som, microfone, proclamando a palavra de Deus em alto e bom som,
profetizando a palavra de Deus sobre a nação brasileira. De 2 em 2 horas, uma igreja diferente lê a Bíblia, até Apocalipse. No dia da Bíblia, nós temos um café da manhã no Palácio do Governo, e depois pastores e autoridades vão para a tenda onde a gente monta lá no centro geodésico e fazemos o culto da Bíblia. Meus amados, eu comecei a notar algo. Os pastores começaram a andar juntos, se unir, e a cidade começou a mudar. Um dia, eu estou passeando na Avenida JK, pego o jornal, as eleições estavam próximas, o meu candidato a prefeito, 51% nas pesquisas, eu digo, vai ganhar. E Deus diz para mim, vai perder. Gente, por que Deus sempre está na contramão? Eu quero ir para lá, Ele quer que eu vá para lá? Que coisa, meu candidato, ele está contra. 2 dias depois tem o café da manhã com a candidata do governador. Eu chego perto dela e diz assim, você sabe que nós não estamos numa eleição, né? Ela disse, não. Estamos numa batalha espiritual. Ela disse, pastor? E como que a gente ganha essa batalha? Eu digo, é simples. Você consegue um avião para mim? Nós vamos orar sobre a cidade e a história vai mudar. Ela chamou o marido rápido e disse assim, fulano de tal, por favor, consegue um avião para o pastor Coraiola que ele vai fazer uma batalha espiritual. Agora imagina a cara do marido olhando para ela e para mim. Os dois não são crentes. Gente, pregar para crente, falar para crente é fácil. O duro é você ter que falar essas coisas para quem não é crente. Resultado, 3 dias depois eu estava sobrevoando a cidade, as equipes ungindo lá e pá. Próxima pesquisa, o candidato desce 7% e ela sobe 1 ou 2%. Eu digo, não ganha não. Não vai ganhar. Um dia da eleição o Senhor fala comigo e diz, vai lá e unge ela prefeita. Eu digo, Senhor, será que você não lê a pesquisa? Gente, Deus não lê pesquisa. É um absurdo. Senhor, como? Ele disse, você não é o servo da orelha furada? Está com medo do quê? Está preocupado com o quê? Ligo para ela. Eu queria orar com você. Pastor, só vou chegar meia-noite. Eu digo, tá bom, vou estar lá na tua casa. Meia-noite já era o dia da eleição, não dava nem para pedir voto. Chego lá, sem muita conversa. Por favor, se ajoelhe aqui. Pego o óleo, jogo na cabeça dela e disse, o Senhor hoje te unge prefeita dessa cidade e te entrega toda a autoridade da cidade nas tuas mãos. Dei meia volta e saí. Quando eu saio no portão, eu digo, meu Deus, o que eu fiz? Deus fala comigo, está preocupado com o quê? Fui para casa, saiu o resultado da eleição. Ela ganha com 1.700 votos. Ela sobe no palanque e diz, sabe por que eu ganhei essa eleição? Porque Deus me entregou essa cidade na minha mão. Meus amados, eu estou correndo contra o tempo aqui. Ousadia, autoridade, mas é para tudo honra e glória do Senhor, nunca para nossa honra e glória. Tudo isso que aconteceu, eu conto como um relatório, mas no meu coração eu sei que se não fosse o Senhor, nada teria acontecido. Amém? Eu me lembro tão bem, a Neuza foi em Palmas e me convidou um dia para vir para um retiro em São Paulo. Eu venho para São Paulo, ela me pega no aeroporto e ela diz assim, pastor Coraiola, amanhã à noite o senhor vai ministrar. Gente, era a minha primeira viagem para São Paulo, para vir para um retiro aqui.
Eu digo, eu ministrar? Começou a me dar uma dor de cabeça, uma coisa aqui. Eu digo, meu Deus do céu. E eu ministrei essa palavra, o servo da orelha furada. E eu recebi o primeiro convite para ministrar fora, naquele retiro, Praia Grande. E dizem, olha, na segunda-feira vai pregar o Rony Chaves e na terça e quarta você. Eu digo, meu Deus do céu. Lá eu conheci o Mauro, Davi. Conheci o Davi, lá em Praia Grande. Ministrei lá, foi uma bênção. E nós íamos para um seminário em Bauru. Entrei no ônibus com a turma e fui para Bauru. Cheguei na porta do seminário, só abaixa o som um pouquinho. Tinha um rapazinho, um jovem, e disse assim, cadê a sua inscrição? Eu disse, eu não tenho inscrição. A apóstola Neuza me convidou para vir para o retiro, mas não sabia que tinha inscrição, mas eu pago a inscrição. Ele disse, não pode entrar porque não tem mais vaga. Peguei minha mala e fiquei ali na calçada. Gente, era a hora que eu podia dizer assim, você pensa que está falando com quem? Já preguei até com o Rony Chaves. Deus estava me provando. É a hora que a gente pode dar uma carteirada e Deus está nos provando. E muitos podem perder a bênção nesta hora. Na hora do você sabe com quem você está falando. Quero te dizer que servo da orelha furada não tem nome. Dali a pouco chega a Neuza e diz assim, pastor Coraiola, o senhor está aí? Não vai entrar? Eu digo, não posso entrar. Ela disse, não, vou falar lá com o pastor Ed, só um minutinho. Daí foram lá, autorizaram a minha inscrição. Escalaram uma pastora para vir fazer a minha inscrição. Tratamento VIP. Ela senta na minha frente e diz, seu nome? Eu dou o nome, ela diz, não sei quando isto vai acabar. Crente esperando a última hora para fazer as coisas. Isso é desvio de caráter. Gente, eu ali olhando para ela e ela me dando o maior sabão. Era o momento que eu tinha para dizer para ela, você sabe com quem você está falando? Eu aprendi uma coisa. Tem alguém que se justifica por nós. E no silêncio está a vitória. Na humilhação vem a honra. Diga para o teu irmão, você não precisa esperar nada, que o que é teu já está reservado por Deus. Fiz a inscrição e fui lá sentar na frente. Dali a pouco eu vi a Neuza cheia de mala, de bolsa, de tudo. Eu digo, Neuza, a partir de agora eu vou carregar tuas malas. Que segredo, gente. O segredo é carregar a mala. A responsabilidade do dono da mala é muito grande. Mas quem quer unção, receber unção, carrega as malas. Peguei as malas e tem um segredo em quem carrega a mala. A mala ia para a churrascaria, eu ia junto. A mala ia para o hotel, eu ia junto. Um dia a mala foi para a churrascaria e eu tô ali me deliciando. Gente, primeira viagem que eu estava fazendo, Ana Mendes, Neuza Itioca, todo esse povo, Silas Quirino. Dali a pouco eu ali junto, ouvindo aquelas experiências tremendas. A Ana Mendes fala para a Neuza, hoje eu não vou pregar. Hoje à tarde eu não vou pregar. Ela diz, como não vai pregar? Não, eu tenho uma palavra para a noite. A Neuza disse, então eu vou aproveitar, vou dar uma oportunidade para o apóstolo Silas falar sobre a clínica que vai ter em Campos, e vou dar uma oportunidade para o pastor Coraiola contar as experiências de Palmas. Gente, para quem foi barrado na porta, já estou com a oportunidade de pregar. E foi aquele dia que Deus derramou, anjo voava de costa. Foi ou não foi, Neuza? Aquela unção tremenda.
Foi uma bênção, uma unção tremenda. Terminou tudo, fui pro hotel, me vesti de guerra para viajar. Tô sentadinho lá. A Ana Mendes pregando, ela diz assim: eu recebi 4 chaves para o Brasil. A primeira chave é para você, pastor Edson. Entregou para ele a chave dele. A segunda é para você, Neuza. Entregou para Neuza. A terceira era para o Silas. Então ela diz assim: a 4ª chave, Deus não me mostrou para quem era para entregar, só falou que ia me mostrar. A 4ª chave é para você e aponta para mim. Eu digo, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu me atirava no chão, saía correndo, não sabia o que fazer, mas fui lá para frente. E ela entregou na minha mão e disse assim: o Senhor te entrega a chave dos corações dos pastores do Brasil, para que você, com autoridade, fale contra a religiosidade, a incredulidade e quebre os muros denominacionais desta nação. Gente, eu nem sabia o que fazer. Fui saindo, dali a pouco, quem encontra no corredor comigo? A pastora que fez a minha inscrição. Ela me abraça e diz: pastor Coraió, o senhor foi usado com tanto poder na minha vida, eu tenho que lhe abraçar. Meu Deus, era a oportunidade que eu tinha de chegar e dizer: viu? Sabe como que eu fiquei? Calado. Sabe por quê? Porque eu não tenho honra e não tenho glória. Eu me lembro do meu batismo na lama, o Senhor dizendo: sabe o que você é? Pó. Esta unção que você vai receber hoje, vai acontecer coisas tremendas na tua vida. Mas nunca esqueça de uma coisa: sabe o que você é? Pó. Daí Deus vai te usar. Amém? Vamos começar a adorar o Senhor, porque hoje Deus vai derramar poderosamente. Derrama. Derrama. As minhas nações por herança. We're going to send many people to the nations. Enviarão a muitos para as nações. And you've been under that mango tree. E vocês estão debaixo dessa mangueira, But now you're going to be under a roof. mas agora vocês estarão debaixo de um teto. God's going to put you in a building. Deus os colocará num prédio. It's going to be big. Será grande. It's going to have plenty of room for the children. Haverá espaço suficiente para as crianças. Plenty of room for the youth. Para os jovens, You're going to have children's classes. haverão as classes das crianças. You're going to have classes for the youth. Terão as classes para os jovens. You're going to have a training center. Haverá um centro de treinamento. And you're going to teach people. E ali vocês ensinarão ao povo. You're going to be an Antioch church. É uma igreja de Antioquia. Serão. God is going to use you. Deus os usará. The prophetic's going to flow from that church. E a unção profética fluirá por toda a sua igreja. The Lord says to you, O daughter, Senhor te diz, filhinha, prophesy, prophesy, prophesy. profetiza, profetiza, profetiza. I'm giving you the Samuels of the next Eu generation. te darei os Samuéis da próxima geração. And you're going to speak to them. E você falará a eles. I see little children prophesying in your church. Eu vejo os pequenininhos profetizando em sua igreja. And the Lord E o says, Senhor diz, there's been opposition against you, tem havido oposição contra você, but I'm going to shut the mouth of the lions. mas eu vou fechar a boca dos leões. And you've been a pioneer. Você será uma pioneira. It's been very difficult, Tem sido muito difícil, but you are not a Jezebel. mas você não é uma Jezabel. You are just one that's a pioneer. You're a pioneer. Você é uma pioneira. So Father, in the name of Jesus, Então, Pai, em nome de Jesus, give her double, derrama, Senhor, double what you've given me, God. porção dupla do que o Senhor tem me Double dado. it, Dobra, Senhor, a mais, unção. mais, Porção dupla, mais. Miracles, miracles, Milagres, miracles. milagres, Signs milagres. and wonders, open Sinais doors. e maravilhas, portas Open abertas, doors. portas abertas. Hallelujah. Em nome de Jesus, aleluia. The Lord says, man of God, write the vision. O Senhor diz, Write the vision.
Homem de Deus, escreve a I'm visão. calling you to write that book. Eu já te disse para escrever aquele livro. That many will read. That many will read. Muitos lerão. You're going to turn the heart of the fathers to the children and the children to the fathers. Voltará o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. You're an Abraham Você é um Abraão in this generation. nesta geração. The Lord says, E o Senhor diz: you're going to touch the schools. você tocará as igrejas, as escolas e as universidades. And I'm going to put a miracle anointing in this church. E colocarei sobre esta igreja uma unção de milagres. The blind will see. Os cegos The verão. lame will walk. Os paralíticos caminharão. For this is a time of multiplication, Mas says the Lord. é um momento de multiplicação, diz o Like Senhor. at the beginning, Como no início, there's another wave coming. há mais uma onda vindo. There's a second wave. Uma says the Lord. segunda onda. Whoa! Whoa! There's a second wave coming. Há uma segunda onda vindo. Você doutor? Dá um like, ative o sininho, dá um joinha, inscreva no canal, ative na Tchau, amiguinhos. Deus abençoe.